Você começou a investir e saiu comprando um monte de ações, fundos imobiliários, criptomoedas. E conforme o tempo foi passando, você começou a se perguntar: tá, recebi o meu dinheiro e agora eu vou fazer alguns aportes aqui. Mas será que eu compro ações ou fundos imobiliários? ETFs ou criptomoedas? E se eu for comprar ação, qual ação eu compro e de qual setor? Ou será que eu compro criptomoedas? Se você se identificou com essa situação, saiba que você não está sozinho. Normalmente, quando a gente começa a investir, a gente não costuma seguir um método, uma estratégia. As decisões são meio que no campo da intuição, do achismo ou das famosas dicas do YouTube. Foi justamente por isso que eu decidi encontrar um esquema para que eu pudesse me guiar e tornar as minhas decisões mais precisas e objetivas, claras e rápidas. Hoje nós falaremos sobre a estratégia de alocação de ativos, que vai te ajudar a organizar os seus investimentos e tomar decisões mais assertivas. Oi, o meu nome é Messias Rodrigues e esse é o Projeto 2047. Meu objetivo é deixar para trás uma vida e uma mentalidade de escassez e chegar a um patrimônio de R$1 milhão num período de 24 anos. Se você deseja acompanhar essa jornada, se inscreva no canal batendo no sininho e vem comigo nesse projeto. Então, pessoal, para que serve essa estratégia de alocação de ativos? Imagina que você pegou seu dinheiro e você foi lá investir em ações. E aí você escuta uma notícia que diz que o dólar está barato. Aí você diz, opa, eu vou de dólar. Mas de repente sai uma outra notícia em que surgiu um IPCA mais 10%. E de repente o Bitcoin corrigiu e agora é a oportunidade da década. Eu acho que já ficou claro que quando você não tem um método, você não sabe muito bem o que fazer, quando fazer e por que fazer. Saber qual investimento escolher é uma dificuldade extremamente comum entre os investidores. Quando eu me vi perdido nessa situação, eu comecei a buscar por uma solução. E a solução mais simples, objetiva e eficiente que eu encontrei foi a estratégia de alocação de ativos. Então, qual o principal objetivo dessa estratégia? O objetivo central dessa estratégia é dizer exatamente onde você vai investir e o quanto você vai investir em cada ativo. Essa estratégia ela vai te dar esse nível de clareza. A gente começa definindo o quanto você vai se expor em renda variável. Depois a gente define o percentual que você vai investir em cada classe. Depois você define qual percentual você vai investir em cada ativo especificamente. Tá, interessante isso. Mas qual o primeiro passo dessa estratégia? O primeiro passo é você definir o seu perfil de investidor. Você não consegue avançar nessa estratégia sem ter isso muito bem definido. Porque é justamente saber o seu perfil que vai orientar como vai ficar a montagem da sua carteira. Existem 3 perfis de investidor: o conservador, o moderado e o agressivo. Esses perfis eles servem para dizer o quanto você se sente confortável com os seus investimentos e o quanto você suporta de risco na sua carteira. O conservador é aquele que prioriza segurança. A maior parte dos seus investimentos fica em renda fixa. 80 a 90% do seu patrimônio fica ali em ativos seguros. O moderado é um investidor que já tolera um pouco mais de risco, mas também não abre mão da segurança. Geralmente a carteira desse perfil fica 50% em renda fixa, 50% em renda variável, ou alguma coisa perto disso aí. E a gente tem o agressivo. Esse busca mais retorno, mesmo que precise correr mais risco. Geralmente sua carteira tem bastante volatilidade no curto prazo, mas no longo prazo tem ganhos potenciais. A carteira do agressivo fica perto ali dos 80% até 90% em renda variável. Ok, então o primeiro passo é esse, definir o perfil de investidor. Tudo começa por aí. Dependendo do seu perfil, você vai definir o quanto você vai se expor em renda variável e só depois disso é que você parte para a divisão por classes de investimento. Então vamos ver um exemplo de como isso funciona na prática. No meu caso, eu pretendo investir 70% em renda variável. Você pode fazer o contrário, você pode colocar 70% em renda fixa e só 30% em renda variável. Isso é você que vai definir de acordo com o seu perfil. Ok, então depois que você decide o quanto você vai alocar em renda fixa e renda variável, você vai partir para a subdivisão dessas alocações. Aqui tem um exemplo de como pode ficar isso aí. Nesse gráfico você observa que ele é uma subdivisão do gráfico anterior. Agora você percebe que começamos a afunilar. No gráfico 1 a gente tinha só renda fixa e renda variável. Aqui no gráfico 2 estamos sendo mais específicos. Temos 7 classes de ativos que você pode investir. Na renda variável temos ações, fundos imobiliários,
investimentos no exterior e criptomoedas. Na renda fixa temos a renda fixa pós-fixada, que é aquela que tem a sua rentabilidade atrelada ou a Selic ou ao CDI. A renda fixa pré-fixada, que são aqueles que a rentabilidade é definida no momento da aplicação. E por fim, a renda fixa inflação, que são aqueles investimentos que protegem o investidor da desvalorização do dinheiro. Agora, para completar o nosso funil, podemos fazer ainda mais uma divisão. Você vai pegar cada classe e escolher quais ativos vão compor sua carteira dentro de cada segmento. Exemplo, dentro das ações, você decidiu que vai investir em Taesa, Banco do Brasil e Klabin, por exemplo. Se você definiu que a sua classe de ações vai compor 25% da sua carteira, então você poderia colocar 8,33% para cada ação. Outra opção seria, não, eu acho que a Taesa é mais segura, então eu vou colocar 15% nela e só 5% nas outras duas, certo? Então você definiu quanto você vai investir em cada classe, cada ativo. Está tudo redondinho ali na sua carteira. Vai chegar um momento em que esses investimentos vão mudar automaticamente o percentual na sua carteira de acordo com a volatilidade desses ativos. Digamos que você definiu dentro da classe de cripto 5% para o Ethereum e ele se valorizou e agora corresponde a 10% da sua carteira. Mas como você só quer 5%, você tem duas opções. Primeiro, fazer alocações nos outros ativos até que o Ethereum volte a ficar em 5%. Sim, porque se ele aumentou de 5 para 10, automaticamente os outros ativos dessa classe diminuíram em percentagem. Ou você pode vender esse excedente. Porém, eu não gosto muito dessa ideia de ficar vendendo toda hora. Eu prefiro comprar o lado do ativo que diminuiu em percentual, até que haja um equilíbrio nessa carteira. Agora você pode perguntar, mas quanto eu devo investir em cada classe? Bom, essa resposta só você pode dar, baseada nos seus objetivos e no seu perfil de investimento. Então, pessoal, o seu maior trabalho nessa estratégia vai ser definir todos os percentuais de cada classe, de cada ativo, de cada segmento. Você pode até montar os gráficos no Canvas, você pode ter uma imagem visual de como é que vai ficar a sua carteira, vai ficar bem legal. Mas se não, anota no papel mesmo. Depois que você fizer isso a primeira vez, daí para frente fica tudo automático. Você vai saber exatamente onde investir, o que comprar e o quanto comprar, e por que comprar. Antes da gente se despedir, eu quero citar 5 vantagens de você implementar essa estratégia aí nos seus investimentos. Bom, a primeira é como eu já falei, você consegue saber exatamente o que comprar, quando comprar e por que comprar. A segunda, você elimina o estresse de tentar adivinhar o que comprar. Você acaba com essa ansiedade, pois você já tem tudo definido, já está tudo nos planos. 3. Você protege o seu patrimônio, porque você está diversificando em classes diferentes de ativos. 4. Você tem um ganho de rentabilidade, pelo fato de que você consegue observar o ativo que está barato no seu portfólio. E 5ª, economia de tempo, já que você consegue administrar essa carteira com alguns minutos por mês. Resumindo, é simples, é fácil e é eficiente. Por esse vídeo é isso. Se você acha que esse vídeo foi relevante ou contribuiu de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e vem comigo no projeto 2047. Valeu!